Quem vai ser o campeão, Atlético Mineiro ou Botafogo? Eu vou trazer um palpite para esse jogo, para a grande final da Libertadores, além também de trazer análise e palpites em outros jogos da Europa e do Campeonato Brasileiro. Eu sou Pedro Feitosa, o cabeçudo das análises. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, ativa as notificações, porque você recebe primeiro essas análises e pega as melhores odds, as melhores cotações. Vamos direto às análises dos jogos deste sabadão, porque tem bastante jogo interessante para a gente trabalhar. O primeiro jogo que eu vou começar analisando é Cuiabá contra Bahia. Cuiabá já está rebaixado e o Bahia briga por uma vaga na pré-Libertadores. Galera, os dois times vêm numa sequência ruim. Ó. O Cuiabá não venceu nos últimos 8 jogos. O Bahia levou 1 ou mais gols nos últimos 7, também não venceu nos últimos 7. Na boa, esse jogo é uma final para a equipe do Bahia. Provavelmente, se o Bahia não vencer esse jogo contra o Cuiabá, adeus a possibilidade de ir para a pré-Libertadores. Por quê? O Bahia está 1 ponto atrás do Cruzeiro, tem um jogo difícil contra o Palmeiras, mas está 1 ponto atrás do Cruzeiro. O Corinthians também joga nessa rodada contra a equipe do Criciúma, que está aqui brigando para não ser rebaixada. Só que assim, ó, dificilmente Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro devem perder os seus jogos. Então Bahia precisa ganhar o seu jogo contra o Cuiabá já rebaixado para poder tentar ultrapassar o Cruzeiro, acreditando que o Cruzeiro pode ter um resultado ali negativo diante da equipe do Palmeiras. Então a minha análise para esse jogo é uma vitória do Bahia, ou se você quiser fazer esse jogo para juntar com outra operação, você pode colocar Bahia para ganhar um dos tempos ou Bahia empate anula. Eu sinceramente estou acreditando no Bahia. Eu venho acompanhando o time do Rogério Ceni, jogou muito bem contra o São Paulo até o goleiro entregar o primeiro gol e aí depois desandou. Jogou melhor do que a equipe do Palmeiras, eu estava nesse jogo, o Palmeiras só finalizou no gol 2 vezes, as 2 vezes foram gol. E ali acabou tendo um gol anulado bem no finalzinho também. Mas o Bahia não está jogando tão ruim, só que infelizmente os resultados realmente não estão chegando. Para Cuiabá e Bahia, minha análise é que o Bahia não deve perder essa partida. Vamos agora de campeonato alemão. Sinceramente, se eu pudesse estar em um lugar neste sábado, seria na Alemanha assistindo Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Ah, Pedro, você não queria estar na final da Libertadores? Na verdade, a final da Libertadores foi uma escolha minha de não estar presente. Eu venho viajando bastante, estava cansado e resolvi ficar em casa com a família de boa. Vou assistir esse jogo na minha paz, na minha tranquilidade. Mas esse jogo aqui é um jogo especificamente que eu tenho muita, mas muita vontade de assistir. É o clássico de Borussia contra Bayern de Munique. Eu tenho muita vontade de ver a torcida desses dois times. Deve ser um confronto assim incrível. E aí vem um detalhe, o que é que é muito marcante entre Borussia e Bayern? Muitos gols na partida. Eu vou pegar para você, dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, em 9 deles tivemos mais do que 2.5 gols. O único jogo que não teve mais do que 2.5 foi justamente o último jogo que aconteceu dia 30 de março. Mas fora isso, ó, 4-0, 4-2, 2-2, 3-1, 3-2, 3-1, 4-2, 3-2, 3-2. Na verdade, eu vou até reformular o que eu disse. Dos últimos 10 jogos, em 9 bateu mais do que 3.5 gols. Todos os jogos bateram mais que 3.5 gols, a não ser o último jogo que foi 2-0 Borussia. 2-0 Borussia na casa do Bayern. Galera, minha análise para esse jogo, não posso fugir disso. Mais de 2.5 gols é uma odd relativamente baixa, para você trabalhar seco, mas para você pegar isso aqui e juntar com qualquer outro jogo, você já vai ter uma odd interessante. Vou dar um exemplo. Você junta aqui over 2.5 gols nesse jogo com mais de 1.5 gol, com Bahia ou empate no jogo contra a equipe do Cuiabá. Pô, você já vai ter ali uma odd acima de 1,80 para você poder trabalhar. Então, a minha análise para esse jogo é um jogo de muitos gols. E o nosso jogo agora é Barcelona contra a equipe do Las Palmas. O Barça é o líder do campeonato espanhol, tem 34 pontos. Essa vantagem já está um pouco menor aí diante da equipe do Real Madrid. E tem um detalhe, tá? O Real Madrid tem um jogo a menos do que a equipe do Barcelona. Então, o Real Madrid já está começando a encostar na equipe do Barça. O Barça precisa vencer esse jogo para poder se manter na ponta da tabela. A minha análise para esse jogo, para um Barça que tem jogado muito bem, é uma vitória do Barça no primeiro tempo, odd de quase 1.50. O Barça é um time de marcar muitos gols. O Barça marcou 2 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas, venceu 80% dos últimos 10 jogos, venceu o primeiro tempo em 80%, e aqui está justamente a nossa operação. Uma vitória do Barça
contra a equipe do Las Palmas no primeiro tempo, coisa essa que aconteceu em 8 dos últimos 10 jogos do Barcelona. Nesse sabadão não poderíamos deixar também de fazer uma análise aí de campeonato italiano, porque temos o Milan enfrentando em casa a equipe do Empoli. O Milan é o 7º colocado e a equipe do Empoli é o 10º colocado. O Milan precisa vencer ali pelo menos mais 3 jogos para começar a entrar na zona de classificação para as competições europeias. O Empoli está fazendo ali o que se espera dele no campeonato. Não se espera estar muito acima e também quer correr longe do rebaixamento. O time está fazendo ali bem no meio da tabela, de 13 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Se eu não me engano, é o time que mais empatou em toda a competição. Ele e a equipe da Juventus são os times que mais empataram em todo o campeonato italiano. Mas a minha análise para esse jogo não é um empate, é uma vitória da equipe do Milan jogando dentro de casa. O Milan que não perdeu nos últimos 5 jogos. E aí joga dentro de casa contra a equipe do Empoli. Jogo bem interessante para o Milan vencer e voltar a ficar ali mais próximo da zona de classificação das competições europeias. E agora vem o grande jogo, o grande confronto, Atlético Mineiro contra a equipe do Botafogo. O Atlético Mineiro que já é campeão da Libertadores, já foi campeão da Libertadores, joga contra um Botafogo que nunca foi campeão das Américas. Nunca teve a glória eterna de campeão das Américas. Botafogo pagando 2,05 para ser campeão e o Atlético Mineiro 3,80. O que acontece? Falei sobre isso no meio da semana. O Botafogo ele dependia muito do seu confronto contra o Palmeiras. Por quê? O time vinha em baixa. Teve alguns jogos aí oscilando bastante. E aí pega a equipe do Palmeiras. Se perde para o Palmeiras, além de praticamente se sagrar campeão brasileiro, ainda traria grandes problemas para o Botafogo para essa final. Porque o psicológico dos jogadores estariam aí bem mal. Só que o Botafogo venceu o Palmeiras, venceu bem e vem muito bem para essa final. Ao contrário do Atlético Mineiro que vem ali de eliminação. Galera, Atlético Mineiro e Botafogo, a minha análise é o Botafogo campeão da Copa Libertadores da América, tá? Não vou titubear, não vou ficar em cima do muro. O Botafogo tem um time melhor e vive um momento melhor. A equipe do Galo também tem um bom elenco e vou te falar, tá? Toma muito cuidado com isso, porque é jogo único. Em jogo único a gente já viu muita coisa acontecer. O Corinthians vencer a equipe do Chelsea, a gente já viu Barcelona sendo derrotado em campeonato mundial de clubes. Então assim, jogo único, tudo pode acontecer, às vezes é uma expulsão, às vezes é um pênalti, às vezes um lance único. Eu lembro aquele jogo do Palmeiras campeão com o gol do Davis. O Palmeiras não estava bem na partida, mas encontrou aquele gol e acabou sendo campeão. Então assim, jogo único é complicado, mas eu tenho que me posicionar, eu não vou ficar em cima do muro. E na minha análise, o Botafogo vive o melhor momento e tem um time melhor. Então, para minha análise, para esse confronto, é Botafogo campeão da Libertadores da América. Aproveita e comenta aqui, você também acredita que o Botafogo vai ser campeão dessa Libertadores ou vai amarelar justamente na final? E tá aí na tela para vocês o palpite gratuito, como eu falei. Não vou ficar em cima do muro e ainda vai ser o meu palpite gratuito para esse sabadão. Botafogo campeão da Libertadores da América. Ele pode ser campeão tanto no tempo regulamentar quanto até mesmo numa decisão de pênaltis ou numa prorrogação. Galera, coloquei aqui uma unidade de 2.000 para um possível retorno de R$ 3.140. Lembrando sempre, isso daqui é para a gente se divertir. Eu trago as análises, trago os números sim de forma séria para que ajude na sua análise. Mas isso daqui não é para você comprometer a sua renda, é apenas para maiores de 18 anos e para você se divertir, beleza? Então Atlético Mineiro e Botafogo, a minha análise, Botafogo campeão. Comenta aqui, quem vai ser o campeão da Libertadores de 2024? Atlético Mineiro ou Botafogo? Eu quero saber se tem mais gente com a mesma opinião que a minha ou o contrário. Pode comentar à vontade, tá? Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos deste sábado. Amanhã vai ter também vídeo novo aí do nosso domingão. Deixei palpite gratuito para vocês, analisei jogos aí europeus, analisei Campeonato Brasileiro, o jogo do Bahia e Cuiabá, e também deixei o palpite gratuito no Galo contra Botafogo. Sinceramente, vou trabalhar aí sim no Botafogo para ser campeão, né? Não necessariamente ganhar o jogo, porque pode inclusive ser campeão numa prorrogação ou nos pênaltis. Hoje vai dar Pedro,